Olá, meus amigos, uma feliz quinta-feira para vocês. Me chamo Jaqueline, sejam bem-vindos aqui ao Estrela-do-Oriente Oracle. Vamos ver através dos oráculos quais são as energias de hoje, qual a orientação espiritual estamos precisando ouvir. Mas vamos decretar aqui as frases da Grande Fraternidade Branca para poder fortalecer o nosso espírito no dia de hoje. Vou abrir aqui aleatoriamente. Mais uma do raio dourado, segundo raio. Dessa vez, uma frase de Kuthumi. Ontem eu estava falando sobre o planeta Terra pedindo socorro, né? E não por acaso sai essa frase. Então vamos lá. Eu sou a infinita gratidão pelos elementos da natureza e aos elementais dos reinos mineral, vegetal e animal que servem à humanidade. Eu agradeço a esses seres sem livre arbítrio, pois sem eles nenhum ser humano teria vida sobre a Terra. Em nome de todos os homens, eu peço perdão pelos erros cometidos pela humanidade a todos vocês, meus queridos irmãos. E aqui com essa frase me reforçou mais uma vez o acessar da sabedoria na compreensão dessa unicidade, né? De compreender a unicidade, que nós todos somos um. Então, como a gente pode estar num planeta em que um espírito, um irmão, que não tem o que comer, num estado extremo de vulnerabilidade e de alguma forma a gente se sinta feliz com isso, se o entendimento é de unicidade, já imaginaram vivermos numa humanidade onde uns cuidam dos outros amorosamente? Tem pensamentos amorosos uns com os outros, o quanto isso seria diferente, né? E pelo que a gente vê, o pensamento ainda é de muita indiferença, de incompreensão e insensibilidade em relação ao amor, né? Porque nós não temos consciência nem sobre os reinos, né? Mineral, vegetal e animal. Então há muito que moralmente precisamos melhorar, né? Enfim, vamos aqui ao baralho astrológico da cigana, entender sobre o que nós vamos conversar hoje. E aí Kuthumi é um representante, né, de São Francisco de Assis. Saltou a carta da árvore. Sempre colhemos os frutos do que plantamos, né? Lembrando, né? É como se fosse uma continuação da leitura cada dia, né? Se eu não me engano, foi ontem que estávamos falando sobre essa troca, né? O que a gente dá ao universo é o que a gente acaba recebendo em algum momento. Uma minúscula semente poderá conter frutas saborosas e a sombra necessária na estrada da vida. Então a necessidade de estarmos sempre plantando coisas boas. Kuthumi, que o fractal de São Francisco de Assis, dando que recebemos, dando que recebemos. É uma carta também extremamente positiva, né? Chegou o seu tempo, desfrute da proteção, do equilíbrio e da felicidade. Continue semeando boas sementes.
Imagina se nosso planeta não tivessem as árvores, né? Seria impraticável para nós respirar. Então, tudo que há aqui tem a sua importância. A carta da cobra que saltou, falando dessa necessidade de cura também, de respeito, né? A todas as formas de existência, pela ligação que me traz, né? A carta do buquê, como se nosso processo também de cura estivesse sendo atendido aqui. Não é porque às vezes a carta da raposa, não é porque às vezes a gente está ali deparando, né, que está me remetendo agora essas 3 cartas, né, e deparando com pessoas que por vezes parecem encantadoras, vamos dizer assim, né, parecem ser legais, gente, né, que a gente pode, que tem os mesmos valores que a gente, vamos dizer assim, né? Mas que no final das contas elas são assim só na superfície. Então, por mais que a gente ainda esteja lidando com esse tipo de pessoa, aqui me fala que nós vamos alcançar, estamos alcançando já essa cura, saindo desse estado de escassez. Porque são essas pessoas, né, que estão nos levando ao sucesso da nossa cura. Por mais desafiador que pareça pensar desta forma e que pareça ser absurdo até para algumas pessoas, são essas pessoas nas suas ignorâncias, né, que nos fazem crescer, que nos fazem cada vez mais buscar essa paz, entendendo a necessidade de vivenciar essa paz, de vivenciar esse amor. E aí, quando atingirmos essa cura total aqui, nós vamos ter essa compreensão, né? A carta do coração, né? Muitos de nós aqui com os sentimentos assim contaminados, né? No centro do jogo aqui a carta da montanha, como se estivéssemos clamando por alguma justiça aqui, de estarmos nessa vibração. A carta dos trevos, é como se a vida estivesse oscilando entre dificuldades grandes e dificuldades pequenas aqui. A carta da cigana, e aí tirando a questão de gênero, falando sobre estarmos em dados momentos acolhendo a cura, em outros dados momentos nos deixando intoxicar por algumas questões. E aí por isso, às vezes pode parecer estar difícil de chegar aonde queremos, né? Mas que tenhamos paciência. Essa carta do buquê também me remete muito à questão da sabedoria, dos mais velhos, né? Dos irmãos espirituais que estão há mais tempo, né? Saltou uma carta aqui, eu vou pegar só um instante. E saltou a carta do urso, né? Então é como se nós estivéssemos aqui com a sensibilidade muito abrangente, né? E sentindo até uma dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque os nossos sentimentos aqui de alguma forma estão endurecidos, né? E aí por isso esse processo de cura aparece aqui, mas com a percepção de que as pessoas não perderam a sua genuidade, sua inocência, a sua, como é que eu posso dizer? A sinceridade mesmo, da simplicidade das coisas, né? Como se a gente estivesse lidando
É como se a gente tivesse perdido a familiaridade de ser humano. É algo estranho mesmo, né? A gente não consegue identificar coisas do humano no seu sentido legal, né? No humano, né? Porque guarda muitas coisas, esconde muitos sentimentos. Como eu estava falando, não tem essa espontaneidade, essa transparência. Não tem o sentimento genuíno aqui, porque o sentimento está petrificado. No fundo do deck, a carta dos caminhos, que está me remetendo aqui muito à questão de fazer escolhas com amor, né? Lembrando, não adianta a gente querer que o outro mude. Fazer escolhas com amor é buscar a melhoria em nós mesmos. O outro vai ter o seu tempo. Se nós estamos identificando que existe algum problema que precisa ser resolvido, isso significa que nós já estamos prontos para resolver esse problema, né? E aí a melhoria tem que começar em nós. E aí, conforme o nosso exemplo, porque não tem mais nada pedagógico do que o exemplo, né? Nós, com o nosso exemplo, melhorando o nosso comportamento, a nossa linha de pensamento e perseverando, a gente vai mudar todo o ambiente. Tenho certeza disso. E aí uma carta aqui do tarô para poder complementar. A carta da morte, né? Que está me remetendo a uma energia de purificação. Aquilo que como é que eu posso dizer? Aquilo que não tem mais vida, que não tem mais solução, precisa morrer. O que não tem remédio, remediado está. Então, mas me passa como um processo de purificação, que não faz mais sentido aqui, tá? E no fundo aqui do deck, a carta do mundo, que chegou um momento final, já criamos consciência, como eu estava falando, criamos consciência, e essa mudança tem que partir de nós mesmos, sem esperar que o outro venha fazer ou venha colaborar, tá? É um aconselhamento para nós através do Minuto de Sabedoria 124. Procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura e saúde e viva com otimismo e alegria, porque é dando foco nas coisas boas que as coisas boas vão se manifestar na nossa vida. Então fica aqui a minha contribuição para vocês no dia de hoje. Uma feliz quinta-feira, um beijo no coração e até a próxima!